a nossa aula, unidade 2, sessão 3. A gente vai começar aí a falar um pouco de mecanismos de defesa. Vocês conseguem ver aí o slide de boa? Sim, tá ok. Pois bem, deixa eu ver quantas pessoas já tem online. 10, ótimo. São 9 pessoas, já dá para a gente iniciar, as pessoas vão entrando aí. A gente vai falar sobre mecanismo de defesa, a gente vai falar para que eles servem, o que eles são. Então, assim, para vocês entenderem mecanismos de defesa, vocês precisam primeiramente compreender o que são os mecanismos de defesa. Mecanismo de defesa foi escrito pelo Sr. Freud, aí da psicanálise, e ele escreveu os mecanismos de defesa como se fosse uma proteção do ego. Então, ele destacou que nós, seres humanos, nós temos duas instâncias, desculpa. Uma que ele chamou primeira tópica, que ele vai destacar que a gente tem consciente, pré-consciente e inconsciente. A consciência seria aquilo que eu tenho acesso imediato, né? Aquilo que eu consigo acessar constantemente, são conteúdos do aqui e agora, vamos dizer assim. Por exemplo, vocês ouvirem eu falar, está num conteúdo consciente. O pré-consciente seria aquele conteúdo que eu tenho acesso, mas com maior dificuldade. É aquele que eu preciso fazer um esforço maior para acessar, né? Onde eu tenho que fazer um esforço psíquico para que eu possa chegar até ele. Já o inconsciente, eu não acesso ele. Ele se manifesta, então ele se manifesta através dos sonhos, dos xistes, que são brincadeiras, né? Que ele chama de xistes. Dos sonhos, dos xistes, ato falho, quando você quer falar alguma coisa e você fala outra coisa, seria a manifestação do inconsciente. Mas para falar de mecanismo de defesa, o que nos traz a focar não são essa primeira tópica, mas sim o que Freud chamou de segunda tópica. Ele diz que nós temos um id, um ego e um superego. E aí, para vocês entenderem o mecanismo de defesa, vocês precisam compreender um pouco essas três instâncias. O id seria o meu princípio do prazer, seria o prazer total. O id, ele seria o que me movimenta para a realização dos meus desejos. Então, assim, eu desejo pegar o meu carro e sair a 200 a 120 por hora. Isso é um id, isso é um prazer. Então, o id, ele estaria voltado para todo o prazer do sujeito, desde os prazeres mais primitivos da sexualidade, né, de realizações de desejo, e entre outros. O ego, ele seria o princípio da realidade. Por que princípio da realidade? Porque o ego, ele seria o que teria contato com o meio externo, seria o meu eu, o meu si, né? O si próprio, o si mesmo. Ele teria contato com o meio. Então ele saberia, é ele que sabe o que está acontecendo na sociedade em que eu estou inserido. Então, ele sabe nesse momento que eu estou dando aula, é ele que percebe esse momento. Olha só, o id de vocês, o desejo de alguns estão assim, quero assistir o show da Marília Mendonça. Olha aí o desejo, olha o prazer. Você quer assistir o show da Marília Mendonça. Só que o seu ego, ele percebe que você está numa realidade diferente. Poxa, você está em isolamento social, mas você tem aula, você precisa estudar. Aí o superego, que é a lei, lembra que a gente falou de lei simbólica? Uma moral, uma regra simbólica, é nomeado como superego. Ela é a lei simbólica, tá? É a lei, é a moral, é a regra. Quem leu o texto, fundamento, né? Lei fundamental de Kelsen, lei fundamental de Freud, viu que eles trazem uma lei física e uma lei social. A lei física
seria aquela lei simbólica que instaura em mim. Então, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo que é muito mais fácil. Se eu encontro um dinheiro com uma conta de luz, eu não vou ficar com o dinheiro porque aquele dinheiro é para pagar uma conta de luz que é de um sujeito. Então, eu não posso ficar com esse dinheiro. Mesmo que não tenha uma lei social que diga você é proibido ficar com esse dinheiro. Mas eu tenho uma lei subjetiva, uma lei simbólica que diz eu não posso ficar com esse dinheiro. Então, veja bem, o seu id, ele diz assim, eu quero ver o show da Marília Mendonça. Aí o seu superego diz assim, não, Rauan, tu não pode assistir porque tu tem que estudar para a prova, você precisa se capacitar. E o teu ego, ele vai fazer um filtro entre esse desejo e essa lei. E ele, devido à realidade existente, o que você está inserido e o que você deseja, ele vai filtrar um desses dois para atender ao desejo um ou de outro. Então, Rauan diz assim, não, olha o ego dele dizendo, não, eu não posso ir, porque mesmo que eu esteja em isolamento, eu preciso estudar, eu preciso buscar uma evolução, então eu vou atender ao meu superego. Pessoal, esse eu vou atender o meu superego, ele não é consciente, tá? Ele é inconsciente, você não percebe os seus desejos. Por exemplo, você pode estar em uma discussão e o seu id, você ter o desejo ali de xingar a pessoa. E você xinga. Só que depois, o seu superego diz assim, poxa, não era para você ter feito isso. O que o ego vai fazer? O ego vai lá e vai pedir desculpas para o sujeito. Então, isso linka muito com o que a gente falou sobre a personalidade, né? A construção da personalidade para a psicanálise, que é uma construção do ego e do superego, tá? Quando eu construo esses três tópicos, muitas das vezes, alguns conteúdos podem fazer com que eu tenha um sofrimento aqui nesse ego. Então, quando eu me deparo com situações angustiantes, quando eu me deparo com situações que me causam sofrimento, eu vou utilizar o que Freud chamou de um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa, ele é utilizado inconscientemente, você não percebe, você não escolhe, hoje eu vou usar tal tipo de mecanismo de defesa. Não é isso. Depende da situação, depende do estado em que você vivencia. Então, o sujeito ele vai vivenciar uma questão do superego, ele vai vivenciar um processo psíquico para que ele não entre em sofrimento. Exemplo, um sujeito ele pode roubar, furtar, vamos dizer assim, 1 quilo de arroz. E ele vai ter um discurso, não, eu não queria fazer isso, não era bem a minha intenção, ele está negando o ato que ele fez. É um mecanismo de defesa, né? Ele pode racionalizar, ele pode entrar, a gente vai falar sobre esses mecanismos de defesa, mas ele vai buscar sempre se defender, porque ele não quer que o ego dele entre em sofrimento, devido a uma comunicação, vamos dizer, disfuncional, entre o id e o superego. Professor, então, muitas das vezes... Oi. Se for possível, quando a gente quiser participar das aulas, a gente podia participar pelo WhatsApp. Se o senhor pudesse ficar ligado no WhatsApp para a gente poder responder algumas de nossas perguntas. Tá bom. Aqui o Israel mandou assim, o ego seria o equilíbrio? Ele não, alguns dizem que ele seria o equilíbrio, né? Mas na verdade, vou ficar aqui com o WhatsApp ligado. Mas na verdade, o Freud ele diz que ele é um filtro. Porque assim, quando eu digo que ele é equilíbrio, é como se ele escolhesse quem ele fosse atender. Mas não é uma escolha. É como se ele percebesse, entre o meio em que você está inserido e os seus processos, qual dos dois ele atende que será menos prejudicial para si mesmo. Então ele vai perceber assim, poxa, se eu, Israel, atender, vamos supor que o Israel tem o id, um desejo de sair correndo no meio da rua pelado. Um exemplo, bem banal, bem extrapolante para entender. Ele tem esse desejo. Só que o superego dele, que é uma lei, diz assim, olha, Israel, não faça isso. Não faça, é errado, você pode ser preso.
Aí o que o ego dele vai fazer? Ele vai analisar o meio. Opa, peraí, não tem ninguém na rua, é um desejo, aqui é uma rua que é pouco movimentada, não vem polícia, não sei o quê. Ele começa a ter o ego dele começa a analisar a realidade. Por isso que é princípio da realidade. Então ele atende o id. Só que se for uma rua movimentada, que tem muitos carros, muitas pessoas, é provável que ele não atenda o id e atenda ao superego, uma lei, uma moral, uma regra, entende? Então, assim, ele seria o filtro. Alguns textos vão dizer que ele é mediador, como se ele mediasse esses dois. Quem ele vai atender, certo? E quando ele faz essa escolha, entre aspas, porque não é uma escolha consciente, ele faz isso de forma a beneficiar o sujeito, ou seja, é aquilo que não vai causar um sofrimento exacerbado ao próprio ser. Então, se eu atendo, o Israel atende andar sozinho, pelado no meio da rua, ele vai se prejudicar. E aí é isso que acontece. Quando eu tenho um processo, atendo uma instância, por isso que eu digo que não é consciente, porque se fosse consciente a gente não faria tanta besteira. Como não é consciente, é inconsciente, às vezes ele atende um desejo que não tem um local adequado com a realidade. E aí o que ele vai fazer? Ele vai se utilizar de um mecanismo de defesa para poder lidar com aquela situação angustiante. É por isso que o texto ele traz assim, ó, o mecanismo de defesa do ego constitui uma operação de proteção postas em jogo pelo ego ou pelo self, pelo si mesmo, para assegurar sua própria segurança. Então, assim, o ego, o mecanismo de defesa, ele vai ocorrer de uma forma que o sujeito não possa vir sofrer com aquilo. Exemplo, vou usar um exemplo de mecanismo de defesa. A negação. O sujeito, ele perde um ente querido. Inicialmente, ele vai usar da negação. Por quê? É uma forma do ego dele diminuir o sofrimento, a angústia. Então, ele vai negar. Não, ele não morreu, não é possível. Ele vai voltar, isso não é possível ter acontecido. Não aconteceu, não pode, não pode. Ou seja, ele está usando um mecanismo de defesa para poder lidar com o sofrimento de perder um ente querido, tá? Então, esse mecanismo de defesa, ele vai justamente trabalhar para assegurar a própria segurança do sujeito, ok? Qualquer dúvida, manda no WhatsApp ou pode abrir o microfone e falar aí, tá? Pois bem, o que torna essas defesas um aspecto doentio é a sua utilização ineficaz ou Professor, sua não... você está escutando? Estou ouvindo. A gente estava fazendo com o professor William para a gente ficar tanto no computador quanto pelo WhatsApp, e através do WhatsApp a gente consegue participar das aulas e o senhor continuar pelo computador sem ninguém ficar falando no computador, entendeu? A gente pode ir para o WhatsApp, Sim, o nosso grupo. É por isso que eu falei, quem tiver dúvidas, mandem no grupo, que aí eu retiro a dúvida lá, entendeu? Ok, então. Então, fechou. Tchau, tchau. Tá bom? Então, vamos lá. O que torna essas defesas é a utilização delas, vamos supor assim, de forma muito exacerbada. Então, o sujeito, ele nega constantemente as situações de sofrimento. Ele passa constantemente por um processo de racionalização. Ele não vivencia as coisas intensamente, emocionalmente. Poxa, ele tem um desejo, um pensamento de buscar um sonho a ser realizado. Só que ele, não, mas eu não vou conseguir, porque eu tenho que trabalhar, eu vou estar gastando daqui, eu vou retirar de um canto que é necessário. E aí ele começa a racionalizar essas questões. Então, para a psicanálise, o uso doentio desses aspectos, né, a utilização desses processos de mecanismo de defesa, pode levar o sujeito a um adoecimento extremo. Por quê? Porque ela não vai se adaptar às realidades internas, ou seja, aos desejos do sujeito, aos processos psíquicos e às realidades externas. Então, não vai haver uma comunicação adequada
entre o que o sujeito pensa e sente e com as questões que estão acontecendo à sua volta. Exemplo, se eu perdo um ente querido e eu vivo em uma negação, eu vou ter uma não adaptação do meu processo interno. O que é isso? Elaborar o meu luto. Questão externa, a perda do ente querido. Então, eu perdo um ente querido, olha só, eu perdi esse ente querido, um acontecimento externo. Eu não vivencio, eu tenho um luto inacabado, uma realidade interna. O que faz com que eu entre em um processo de adoecimento, fazendo assim com que eu tenha um desajustamento emocional diante as questões psíquicas. Ok? Pois bem, vamos lá. Freud, ele diz que o mecanismo de defesa, né, os mecanismos, eles falsificam a percepção interna do sujeito, fornecendo somente uma representação imperfeita e deformada. Então, assim, esses mecanismos de defesa, eles precisam ser trabalhados, porque eles vão me dar uma visão falsificada, uma percepção interna do que eu sinto de forma distorcida. Exemplo, vou continuar com esse exemplo, que eu acho que é um exemplo que fixa muito. Perdi um ente querido, eu não vivencio essa perda e digo assim, não, eu estou bem, estou tranquilo, estou tudo bem, não entra em contato. Ele está falsificando a minha percepção sobre o que eu estou sentindo, sobre o que eu estou vivenciando. Isso pode me levar a uma representação imperfeita e deformada dos meus processos psíquicos. Eu não vou conseguir, de forma adequada, vivenciar o meu processo de sofrimento. É por isso que nós, psicólogos, quando o sujeito ele procura um atendimento psicológico, de forma a dizer que está lá porque está vivenciando um luto, a gente destaca sempre o quê? Olha, você precisa vivenciar. É um momento de sofrer. O ser humano, ele tem momento de sofrer, ele tem momento de chorar, ele tem momento de ficar feliz, ele tem momento de ficar forte. Então, a gente trabalha nessa perspectiva. É o que acontece muitas das vezes, por exemplo, em alguns aspectos de crime. Vou dar um exemplo. O sujeito, ele comete um assassinato, né? E ele vai ter uma visão, muitas das vezes, um mecanismo de defesa para se proteger daquilo que ele realizou. Aí ele pode dizer o quê? Ah, não, eu fiz isso, mas era porque ele poderia me matar também. Não, eu não queria fazer isso, não foi eu, não é possível que eu tenha feito isso, eu não tenho lembrança sobre o que eu realizei. Então, ele está buscando se defender, muitas das vezes, dos seus processos psíquicos. Algo que pode levar a um sofrimento para ele ao se deparar com essa realidade, tá bom? E aí, os mecanismos de defesa, eles podem ser classificados em 3 tipos. Nós temos os mecanismos de defesa. Vou retirar aqui para mim poder escrever aqui e vocês entenderem. Nós vamos ter 3 tipos de mecanismos de defesa. Nós temos os mecanismos de defesa neuróticos. Nós temos os graves. Falhou a Catiúcia aí. Então, o que eu quero trazer é o seguinte. A Catiúcia disse que deu uma falhada lá. O sujeito, quando ele vivencia esse processo, ele está vivenciando, como eu falei, de forma a se proteger. Então, quando eu falo aqui, ó, que tem uma visão, uma representação imperfeita e deformada, trouxe para o âmbito jurídico. Vamos supor que um sujeito, ele cometeu um homicídio. E ele, para proteger o seu ego de um sofrimento, ele pode ter o discurso de que eu não lembro, não foi eu, não é possível que eu tenha feito isso, eu não queria fazer isso, não foi isso não era o intuito de fazer esse processo. Então, assim, tem esse processo de dificuldade, tá? Não entendi, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, Catiúcia? Prof. Calma aí, vamos lá. Israel. O Israel perguntou o seguinte: devemos reconhecer o problema de fato para buscar meios de resolvê-los? Sim. É isso que, para a gente não ter essa visão deformada,
nós precisamos buscar compreender de fato as questões em nossa volta. Então, o que realmente está acontecendo, o que eu estou vivenciando. Então, isso são coisas que nós buscamos perceber para que nós possamos solucionar esses problemas, tá? Então, a forma mais adequada é o sujeito reconhecer os seus processos psíquicos, ou seja, suas emoções, seus sentimentos, suas vivências, para que ele possa entrar em contato com aquilo de forma a poder tratar, vamos dizer assim, cuidar do seu adoecimento psíquico, certo? Ele poderia falar. Eu não estou entendendo, Catiusso, o que você trouxe aqui. Da mesma forma que ele falou assim, não foi eu, não foi isso que aconteceu, entendeu? Ah, sim. Ele poderia falar, ó, foi eu que fiz, e ele pode ter uma aceitação do que ele realizou, entende? Certo. Então nós temos três classificações de mecanismos de defesa. Nós temos os neuróticos, os graves e os saudáveis. Os saudáveis. Por que saudáveis, pessoal? Porque é um mecanismo de defesa que, se utilizado de forma adequada pelo sujeito, o sujeito vai conseguir lidar com as situações. Por exemplo, o Israel trouxe aqui, se o sujeito reconhecer o problema de fato, ele vai buscar meios de resolver? Sim, e ele vai utilizar mecanismos de defesa saudáveis. Por exemplo, ajustamento emocional. O ajustamento emocional é um mecanismo de defesa considerado saudável, né? Esse mecanismo de defesa saudável, ele faz com que eu possa me ajustar a situações que o meu processo emocional é afetado. Como eu estava usando um exemplo de perda de um ente querido, é possível que, se eu tenho um bom ajustamento emocional, eu consiga entrar em contato com esse conteúdo e me ajustar emocionalmente, ou seja, sofrer o luto, vivenciar ele, passar pelo luto e seguir a minha vida. Então eu consigo reconhecer esse processo. Isso seria um saudável. Saudável se tornaria aquilo que levaria o sujeito a uma compreensão melhor das suas vivências. Nós temos os mecanismos de defesa graves. Quais são esses? Esses mecanismos de defesas graves são aqueles mecanismos de defesa que a gente utiliza de forma totalmente distorcida, totalmente de forma adoecida. Um exemplo que a gente vai até citar é a identificação com o agressor, que a gente pode falar da síndrome de Estocolmo. O sujeito, o que ele acontece? Nesse processo dos graves, o sujeito que se identifica com o agressor, ou ele pode se tornar um agressor futuramente, que é muito dos casos que acontecem em sujeitos que são abusadores, estupradores, né? Não todos, isso não é uma regra, mas alguns já passaram por algum tipo de abuso. Isso é um mecanismo de defesa grave. Ele se identifica com o agressor. Síndrome de Estocolmo, que a gente vai falar, são pessoas que se apaixonam em momentos que estão encarcerados. Então, por exemplo, o sujeito ele está preso em um banco, né, foi onde começou se deu origem à teoria a síndrome de Estocolmo, foi um roubo em um banco na cidade de Estocolmo, e a mulher, ela se apaixonou por um sequestrador. Né? Quem assiste La Casa de Papel viu isso acontecer tanto com a Mônica quanto com a Raquel, né? Que é a Lisboa, e a Estocolmo, que é o nome delas da série. Então, os graves são aqueles que me levam a um processo de adoecimento severo, tá? Os neuróticos, os mecanismos de defesa neuróticos, são aqueles mecanismos de defesa que nós utilizamos com maior frequência. Tô ligado nas séries. Sim, sim. Então, o neurótico é aquele que você consegue entrar em contato com eles de forma mais, vamos dizer assim, frequentes. Então, por exemplo, a negação. A negação, a gente utiliza muito da negação, da projeção, né? Então, são sintomas neuróticos, vamos dizer assim, mecanismos de defesa neuróticos, que são utilizados com maior frequência.
Daqui, pessoal, o que menos o sujeito utiliza são os saudáveis, por incrível que pareça. Por quê? Existem questões saudáveis, alguns mecanismos de defesa saudáveis, que são muito difíceis de lidar. A gente vai falar sobre um que eu separei aqui para vocês entenderem um pouco o porquê eles são mais difíceis. Porque você precisa estar em terapia, você precisa estar em um processo de autoconhecimento, você precisa se compreender mais. É todo um processo terapêutico para que você possa acessar esses mecanismos de defesa. Tanto que todos eles são inconscientes, certo? Só que aqui, nesse saudável, eu preciso ter um pouco de consciência sobre o meu processo vivencial. Então, eu preciso saber o que eu estou vivenciando, reconhecer para que eu possa vivenciar um mecanismo de defesa saudável, ok? Então, esses são as três classificações de mecanismos de defesa, tá? Isso aqui é os mais ditos, tá? Por essas classificações. Então, vocês já sabem, os mecanismos de defesa são utilizados pelo ego para, assegurar a própria segurança do seu eu, vamos dizer assim, assegurar um equilíbrio emocional, assegurar uma qualidade de vida. Os mecanismos de defesa são utilizados para isso. Utilizado de forma distorcida e constante, faz com que você crie uma distorção da realidade, né? E um não reconhecimento dos seus processos. Quando eu falo dos seus processos, eu estou falando de um autoconhecimento emocional, psíquico, tá? Dos seus processos, que eu digo, do seu processo de saúde mental. E eles são classificados em 3: neuróticos, graves e saudáveis. São as 3 classificações, ok? E aí, para que vocês possam compreender melhor os mecanismos de defesa, eu trouxe, claro, aqui, ó, neuróticos, graves e saudáveis. Eu trouxe alguns mecanismos de defesa para nós falarmos hoje sobre esses mecanismos, certo? E o primeiro mecanismo que nós iremos abordar é o mecanismo de defesa de racionalização. Que mecanismo de defesa é esse? O mecanismo de defesa de racionalização é aquele que eu busco explicar determinado acontecimento ou comportamento que eu tive de forma racional, de forma mais concreta. Eu tento dar uma razão porque eu tive determinado comportamento. Por exemplo, vamos supor que um sujeito, você, futuro jurista, está lá, né, no seu papel de advogado, né, promotor, e chega lá de procurador, enfim. E aí você está trabalhando e chega um caso de agressão. Ou então você está na delegacia, chega um caso de agressão. Aí um sujeito espancou o outro. Aí o cara que bateu, que foi o agressor, ele vai racionalizar o comportamento. Não, eu agredi ele porque eu vi ele e várias outras pessoas vindo para o meu rumo. Eu percebi, eu achei que era um assalto, porque a nossa cidade está muito perigosa, e eles se aproveitam de pessoas que estão andando sozinhas para poder roubar, né? Então, antes de que eles cometessem um assalto, eu fui lá, peguei ele, espanquei ele. Ou então, nós estávamos numa festa, sabe como é que é? Bebida demais, então findou que eu agredi ele. Ele está racionalizando, ele está dando uma razão, né? Um processo racional para o seu comportamento. A racionalização, ela é muito parecida com intelectualização. Por quê? A intelectualização, ela também se utiliza de um processo racional. Só que ela é de forma mais científica, mais teórica. Ela busca intelectualizar, né? Ela busca um processo. Bem, eu vi, por exemplo, né? Eu percebo que as pessoas hoje em dia da cidade, nós estamos com um índice alto de agressividade. Então, é possível que eu seja uma isca para ele, porque das 65% dos assaltos que ocorreram foi depois de festa, não sei. Ele intelectualiza, né, determinados comportamentos. Intelectualizar de forma mais teórica, né?
Mas a racionalização, ela vai muito por essa vertente. Por quê? Porque ela vai dar um conceito, um porquê da atitude. Não, eu tive esse comportamento por causa de determinado processo, enfim, né? Então, é um mecanismo de defesa, a racionalização. Ok? O segundo mecanismo de defesa seria a compensação, né? A compensação seria o quê? Eu buscar compensar determinada falha minha em outra área que eu possa ser bem mais sucedido. O sujeito, ele utiliza de um processo de compensação. O que é isso? Eu sou falho em determinada área e eu busco justificar aquela falha com outra área que eu saio bem. Exemplo, o cara pode ser ruim na faculdade, tirou notas baixas, e ele diz assim, eu não tenho problema com isso, eu sou bonito, eu sou modelo, olha ele compensando. Ah, não tem problema se eu não me formar, eu sou bonito mesmo, eu posso ser modelo, né? Eu não tenho esse problema. Outras questões, né? Terminou o relacionamento, não tem problema, vai um, vem 18. São o quê? São compensações, né? Que o sujeito busca compensar determinado processo. Ok? Certo. Ok? Compensação? Então, a compensação é isso. É o sujeito buscar se compensar em determinada área que ele é falho com outra que ele tem aí um alto nível de relação, de boas notas. Ele se sobressai. Qualidade superando defeitos. É isso. Mais ou menos isso, Israel. É quando o sujeito ele busca. Tipo assim, é quando ele percebe. Eu vou usar o exemplo da faculdade. Poxa, o sujeito ele percebe, como a gente estava falando, ele precisa perceber as suas falhas. Se ele percebe que ele está tirando notas ruins, o ideal seria ele buscar fazer o quê? Ele buscar tirar boas notas. O que acontece muitas das vezes? A pessoa está tirando nota ruim, aí diz assim, eu nem quero fazer esse curso mesmo, eu sou doido para fazer medicina, por exemplo. Nem gosto desse curso. Eu acho que eu vou até desistir, porque não é o que eu quero. Olha, compensando. Eu sou bom mesmo nas áreas de medicina, de enfermagem, eu gosto de corpo humano. Ele busca compensar uma falha em outra. Certo? Expiação. A expiação, ela é um mecanismo de defesa da seguinte forma. O sujeito, ele se percebe que ele tem falhas, ele meio que cometeu algum processo indesejado por ele mesmo, e ele, para poder se livrar de uma culpa, vamos dizer assim, se livrar de uma culpa pelo que ele fez, que ele mesmo julga errado, ele auto se sabota. Então ele mesmo é como se ele mesmo estivesse se mutilando, se auto-sabotando para suprir, né? Como se ele tivesse ali, como se ele tivesse, eu fiz isso de errado, é por isso que aconteceu isso, é porque eu estou pagando. Vou dar um exemplo. O sujeito, ele briga com um colega de trabalho, né? Brigou com um colega de trabalho. Com isso, ele sente uma culpa. E aí ele vai se utilizar da expiação. De que forma? Ele começa a não trabalhar direito, ele começa a se sabotar no trabalho. Uma forma que ele comece a pegar, ele chega a pegar as contas do trabalho. Então ele vai se fazer um processo de expiação. Eu peguei a culpa porque eu agredi verbalmente um colega meu. Então ele sempre está se auto-sabotando em comportamentos que ele fez. É como se ele estivesse o termo que o livro utiliza é tipo assim, é como se ele tivesse tido um pecado e ele estivesse pagando por esse pecado. Isso é a expiação, tá? Expiação a gente pode definir da seguinte forma. Expiação é o processo do sujeito de se autocondenar, de se se culpar por determinados comportamentos que ele teve e que ele acha inadequado, desculpa. Como ele acha inadequado, ele vai se autoculpar em outro.
Exemplo, você pega aí um caso onde o sujeito divórcio. O sujeito está se separando, você está nessa causa, e aí a mãe não quer deixar o pai ver o filho de todo dia, por exemplo, visita livre. E ela disse assim, não, eu só quero que ele veja o nosso filho uma vez por fim de semana. Ele vai se auto-espiar. Não, tudo bem, eu aceito. Aí você pode perguntar dele por quê. Ele diz assim, cara, ela tá na razão dela, né? Eu que pedi o divórcio, eu que briguei com ela, então tá certo. É como se ele tivesse aí... Exatamente, o sujeito ele define a sua própria sentença. Ele acredita que não ver o filho supriria o pecado que eu trago, o erro que ele cometeu. Então ele se auto-espia, ele auto se sabota na situação. Ele não vai buscar uma outra forma de ver esse filho. Ele auto se coloca em uma posição de pecador ou de errado na situação. Ocorre muito em casos, como eu estou trazendo para vocês, em casos, se vocês forem atuar na vara da família, em área da família, né? A pessoa se separa e diz, não, separação de bens, vamos separar os bens. Não, tudo bem, eu que estou pedindo, né? É culpa minha, tudo que a gente está vivenciando, deixa ela ficar com as coisas. Isso é o quê? É uma expiação. É como se ele estivesse se condenando pelo fato que ele está sofrendo, né? É ele se culpando, ok? Próximo mecanismo, enquanto escrevem aí alguma pergunta. Maria Eucilene. Deixa eu olhar para você. Tá sim, tá? Você tá aqui. Próximo mecanismo de defesa. Fantasia. O que é a fantasia, pessoal? A fantasia é aquele sujeito que ele fica preso em uns processos de fantasia, que ele não realiza na realidade, ele não traz para o real. Então ele acredita que determinadas situações é melhor permanecer na fantasia do que na realidade. Exemplo, e de fato, né? Algumas das vezes, quando disfuncional e grave, a fantasia vem para o real alguns desejos que não são adequados. Por exemplo, você briga com alguém, você diz assim, nossa, eu queria que essa pessoa queria espancar essa pessoa. Você está na fantasia da briga, você sonha batendo nela, né, agredindo, enfim. É melhor ficar na fantasia, porque se vem para o real, aí você vai, se vem aqui para o real, você vai responder aí por lesão corporal, né? Enfim, tem as leis aí que abordam essa questão. Mas tem fantasia que o sujeito vivencia lá e ele não realiza. Por exemplo, né, a gente falou sobre violência na nossas... Acho que no dia 25 nós falamos sobre violência. Existem pessoas que passam por um processo de violência, por exemplo, violência doméstica, a mulher, e ela tem a fantasia do quê? Ah, eu quero sair dessa vida, eu vou procurar uma outra forma. Ela fica nessa fantasia, só que ela não traz para o real. Então, isso pode ser adoecedor. Veja como é adoecedor, né? Então, é uma forma do sujeito vivenciar determinadas situações que ele não coloca na realidade. Nesse exemplo de agressões domésticas que eu estou trazendo, ela pode idealizar pelos atos. Tá. Ela pode trazer, por exemplo, na fantasia dela, que é melhor ela sair daquela vida, que não é bom para ela, que ela ficaria muito feliz, que ela iria trabalhar, que ela iria buscar uma outra forma de cuidar dos filhos. Só que fica na fantasia, ela não coloca no real. Então veja como se existe os dois lados da moeda dos mecanismos de defesa vivenciados de forma adequada, né? Mas tem que ser vivenciado de forma a buscar um equilíbrio do próprio ego do sujeito, tá? Não levando o sujeito a um adoecimento. Essa é a fantasia. Então, fantasia é quando o sujeito vivencia em um mundo imaginário determinadas situações da sua vida e não leva para o real. Ele não busca realizar essas fantasias, né? Que em alguns momentos seria adequado e outros não, ok? Formação reativa. A formação reativa é um outro mecanismo de defesa que o sujeito vivencia
diferente do que ele sente. É quando o sujeito utiliza da formação reativa quando ele tem sentimentos, processos emocionais por determinada situação, só que ele realiza atividades, ele tem uma reação comportamental de forma oposta e exagerada. Então, por exemplo, o sujeito, ele não gosta do sujeito K, ele não gosta do senhor K, ele diz assim, eu odeio o senhor K. Só que ele vai lá e diz assim pro seu K, cara, seu K, te admiro muito, tu é um cara foda, te acho o cara mais top que existe. O que é isso? Ele está utilizando da formação reativa. Ele verbaliza um comportamento, verbaliza um sentimento contrário ao que de fato ele está sentindo. Então ele recalca o comportamento adequado, ou desculpa, real, e expressa outro contrário àquele que ele sente, tá bom? Então isso é a formação reativa. Ele tem uma reação contrária do que ele pensa, isso mesmo. Seria, a Luana falou assim, seria a falsidade no popular. Doquinho Coxinha, comediante. A Marisa. Porque, mas assim, pessoal, o Doquinho Coxinha seria uma explicação muito adequada, porque assim, ali ele percebe que ele agir de forma pelo que ele sente, seria algo que magoaria muito ele mesmo. Poderia distanciar, por exemplo, os sentimentos, a pessoa em si. A gente vivencia isso na nossa infância. Vocês lembram que eu falei do Édipo, onde a criança ela ama a figura materna e odeia o pai? Ela odeia, ela tem um sentimento de ódio, de morte. Mas ao mesmo tempo que ela tem esse sentimento de morte, o que ela chega e faz pro pai? Ela diz, papai, eu te amo, né? Eu amo muito você. Ela faz uma formação reativa. Por quê? É uma forma de construir uma relação adequada e ideal, sem adoecimento, né? Sem sofrimento, né? Certo? Isso acontece muito, as relações, formação reativa. Pessoal, estamos na qual unidade? Na unidade, nós estamos na unidade 2, seção 3, tá, pessoal? Unidade 2, seção 3, isso mesmo. Ok? Identificação. Pessoal, esse mecanismo de defesa aqui é aquele mecanismo de defesa que eu me identifico com o sujeito. A gente vivencia uma identificação desde a nossa infância. Por exemplo, existem pessoas que foram criadas com pai e mãe e se identificam com a figura do pai. Por exemplo, o Israel pode se identificar com a figura paterna dele e dizer assim, figura paterna, por que eu digo figura paterna? Porque não precisa ser o pai dele especificadamente. Pode ser um tio, um avô, né? E aí ele vai se identificar. E ele vai se identificar de forma adequada, saudável, vamos dizer assim. Que seria a identificação primária. Que seria aquele sujeito, poxa, eu quero ser igual ao meu pai, né? Eu quero ser igual a ele. E nós temos a identificação secundária. A identificação secundária seria aquela identificação que o sujeito tem de forma adulta, não inadequada, porque a inadequada seria a identificação com o agressor. Falhou e voltou. Tá, vou voltar. A identificação, ela pode ser de duas formas, a primária e a secundária. A primária seria aquela identificação da nossa infância, ou com a figura paterna ou com a figura materna. Eu me identifico com esse sujeito e eu busco crescer e ser igual a ele. Essa é a primária, tá? Minha figura paterna, minha figura materna, enfim. A secundária é aquela quando eu já sou adulto. E eu pego, o Lacan vai dizer que é o processo de espelho, né? E a secundária seria esse espelho. É quando eu vejo no outro determinada situação ou comportamento que ele tem, ou forma de agir, ou carreira, e eu busco ser igual a ele. Exemplo, vocês querem ser advogados. E vocês se espelham, né, em algum profissional. Por exemplo, o professor William, um ótimo profissional, um ótimo advogado, né? Todo mundo fala muito bem dele. E a gente fica assim, poxa, se eu for advogado, eu quero ser igual ao William. Você está vivenciando um processo de identificação secundária.
tá? Essa identificação só acontece com outro sujeito, ou com profissão, ou coisa, etc. É o que eu estou falando, pode acontecer com profissão e outras coisas, né? Eu posso ver no sujeito uma profissão ou algo e eu digo assim, poxa, eu quero ter essa profissão. Poxa, eu quero ser igual a esse sujeito por causa que ele age dessa forma. Então, é uma forma de eu me identificar com as questões do sujeito, né? Isso aqui acontece muito, ontem eu estava até comentando, né? Que existem sujeitos que entram no mundo do crime, por exemplo, por um processo de identificação secundária. Os modelos... há uma influência, é isso que eu estou falando agora, né? São os modelos ou exemplos em quem nós se espelhamos. Também, porque assim, não é só uma questão externa, lembrem, pessoal, não é só uma questão de ver o meu meio se comunicando e se adequando, mas também de como eu me sinto, de como eu me percebo. Deve haver um processo intrínseco também do sujeito, interno. Então, assim, existem pessoas que vão ter esses modelos, como o Amarísio falou aí. De fato, a gente não pode desconsiderar o processo da cultura, tá? Sim, que é o processo cultural familiar. Existem pessoas que vão ser criadas em âmbitos de usuários de droga, né, de roubo, enfim, e vão desenvolver determinados comportamentos por uma identificação secundária distorcida. E existem pessoas que vão ser criadas em locais que tem bebida, drogas, e não vão utilizar desses meios. Pelo contrário, é possível que esse sujeito ele se perceba internamente de forma contrária ao que ele percebe na sua vida, né? Por isso que a gente fala sempre, existem pessoas que vão vivenciar esse processo adoecedor de estar em um ambiente onde todos usam droga, todos vendem, né? E eles vão ser ao contrário, eles vão ser um advogado, eles vão ser um delegado, porque ele percebe que a identificação dele deve ser contrária. E não é que ele não se identificou com ninguém. Ele se identifica com outro sujeito, e aí é por isso que vem aqui o espelho dito, né? Com quem nos espelhamos. Eu espelho uma profissão em outro processo. Ou seja, o meu vizinho é policial e eu vou me espelhar com ele. Eu vou me identificar com a carreira dele. Eu vou me identificar com o que ele é, com o que ele se apresenta na sociedade. Porque eu sei que há uma gratificação nisso, certo? Alguém está escrevendo algo aqui, acho que é sobre a identificação. Vou permanecer um pouco aqui. Ok? Vou abrir aqui, esperar 5 minutinhos aqui para ver quem mais tem perguntas aí. Tô vendo que tem 2 pessoas digitando. Certo? Então, a identificação é isso, tá? Nós vivenciamos as identificações constantemente, pessoal. É necessário, a gente tem um espelho, a gente quer ser algo na vida. Eu lembro que eu estava usando um exemplo, meu exemplo, né? Tipo, eu via o processo de desenvolvimento da sociedade e eu falava assim, cara, eu não quero trabalhar dessa forma. Quero buscar trabalhar de outro modelo, né? Porque na comunidade onde eu moro até hoje, então, assim, eram pessoas que ou sempre eram auxiliares de pedreiro, ou eram pessoas domésticos, né? Doméstica. E eu trabalhei com isso por muito tempo. Só que eu percebi o quê? Pessoas à minha volta que eu me identifiquei com a psicologia. Eu falei, poxa, eu quero ser psicólogo. E eu tive uma identificação e busquei uma formação para modificar a minha carreira, certo? Então, as identificações, elas ocorrem constantemente, beleza? Eu vou seguir enquanto terminam de digitar aí. Isolamento. Pessoal, uma confusão que se teve ontem, e aí para vocês entenderem do isolamento. Quando eu falo de isolamento, não é um isolamento pessoal, é um isolamento psíquico, tá? É um isolamento psíquico. Eu isolo determinadas emoções e eu não entro em contato. Olha a diferença. Eu sei que aconteceu, mas eu evito entrar em contato com ele. É uma forma de eu isolar esse processo emocional e não entrar em contato e evitar um sofrimento. Por exemplo, soube que um ente querido foi morto, né? Foi assassinado,
Não, não quero falar sobre isso, eu não quero entrar nesse contato, eu sei que aconteceu. Só que isso fica isolado. E a qualquer momento ele explode. Eu vejo a pessoa que assassinou e vou lá e busco assassinar a pessoa também. Então, esse processo de isolar, esse processo psíquico, é adoecedor. Não que seja necessário, porque como eu falei, o ego ele utiliza dos mecanismos de defesa de forma a se proteger de um sofrimento maior. Essa identificação, às vezes, ela leva o perfil, né? Também, por exemplo, a fisionomia da pessoa, por exemplo, o corte de cabelo, aí, ai, que era igual ao do fulano. Sim, 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 sim. Sim, muito, né? A pessoa se identifica até no corte também, na aparência, né? No uso de sapato, de roupa, tudo isso é identificação. Eu me identifico com o outro, eu me espelho com ele, tá? E não querer testemunhar. Isolamento, exatamente. Isolar esse processo. Aconteceu um crime, eu não quero testemunhar porque eu não quero me envolver, né? E isso vai ser um discurso muito constante, tipo, aconteceu determinado crime, eu sou uma testemunha. Só que por medo, por angústia, eu falo assim, não, eu não vou testemunhar, eu não quero me envolver com o que está acontecendo. Isso acontece muito, muito, muito. Não, não seria omissão, Paulo. Seria omissão se ele estivesse lá, ele concordasse com o testemunho e ele não testemunhasse lá, tá? Se ele for intimado, aí sim, intimação é obrigatório o sujeito ser testemunha. Mas, por exemplo, eu solicito que você seja testemunha de um crime que aconteceu com um ente querido meu. Você diz não, eu não sou obrigado, tá? Aí isso não seria omissão. Omissão seria se o sujeito ele é intimado, aí sim ele é obrigado. Aí se ele não for, ele é omisso a um processo e ele vai responder um processo por omissão, tá? Ok? A gente vê quando a gente vê nas reportagens. As pessoas, muitas das vezes, reportagem também é outro exemplo que eu acho muito interessante, porque o sujeito ele isolar, pessoal, vem muito de evitar entrar em contato. Eu isolo esse conteúdo e eu não quero entrar em contato com ele. Diferente da negação, viu? Não vão confundir isolamento com negação. Por quê? A negação, eu nego o fato. É como se o fato não tivesse ocorrido. Eu não quero acreditar que aquilo aconteceu. O isolamento não. Eu sei que aconteceu, mas eu não quero entrar em contato com esse conteúdo que me causa sofrimento, que vai me levar a um desajuste emocional, tá bom? Professor, minha prima faleceu em acidente de carro e se parecia muito comigo. Minha tia, toda vez que me via, chorava, lembrando e começava a me chamar pelo nome da minha prima. Também é uma forma do ego. Então, esse isolamento que nós estamos agora seria um isolamento social, pessoal, tá? Isso é um isolamento pessoal, não seria o isolamento psíquico como a gente está falando aqui, viu? Esse isolamento que a gente fala é aquilo que eu falei, é um isolamento psíquico, tá? Certo. Luana trouxe esse caso dela aqui. Então, o que que acontece aí? Ela, na verdade, a gente usa outro mecanismo de defesa aí que ela está utilizando. Ela está utilizando o mecanismo de defesa de deslocamento. Por que deslocamento? Ela desloca, ela transfere, pode-se dizer transferência também. Ela transfere, ela desloca, mas vamos usar o termo deslocamento, tá? Transferência é mais para a clínica. Ela desloca os processos de sentimento emocional, psíquico, que era pela sua prima, para você. E ela começa a deslocar toda a carga energética. Quando ela desloca esse processo emocional, ela vivencia achando que você está vivo. E aí ela vai, junto com o deslocamento, ela vai vivenciando uma negação e ela vai identificando, né, a mãe, ela vai se identificando de forma inconsciente sendo a sua mãe. Então ela se identifica com a sua mãe, ela se coloca no papel da sua mãe, tá? Então ela deslocou esse sentimento que ela tinha pela sua prima para você. Como ela se parece, ela transfere esse processo emocional que era da sua prima para você, tá? Ok?
Negação, como eu estava falando para vocês. A negação é diferente do isolamento. Negação é quando eu nego determinados acontecimentos para não entrar em contato e não sofrer. Não, não é possível que isso tenha acontecido, eu não fiz isso, não é possível. Né? Pessoas que estão sob efeito de álcool ou de uso abusivo de psicoativos cometem algum delito. É provável que eles comecem a negar determinados acontecidos. Então eles vão falar assim, não, não é possível que eu tenha feito isso, eu me conheço muito bem, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Então, ele nega, desculpa. Ele vai negar. A negação, ela ocorre de uma forma a proteger o ego, ela ocorre muito em processos de luto, tá? A Elizabeth Kubler-Ross, ela escreve um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, né? Ele não tem PDF, penso eu, a não ser que já tenha saído, mas ele não tem. Esse livro, ele fala... Falando nisso, tinha até esse livro, tenho até que ver se ele está por aqui depois. Esse livro, ele fala de 5 fases do luto. E a primeira fase é a negação, que a gente nega, né? A gente nega a existência de uma perda, de um ente, tá? Então, isso ocorre muito. Isso aqui é considerado um mecanismo de defesa neurótico. Ele é muito usado. A gente nega determinadas situações. Por exemplo, você perdeu o emprego, você fica, cara, eu não acredito, não é possível que eu fui demitido, não é possível. Como pode? Não, isso não está acontecendo, né? Então, há uma negação, ok? Projeção. A projeção é um mecanismo de defesa usado por nós, que nós projetamos no outro aquilo que é nosso. A gente diz que é do outro, mas na verdade é nosso. É por isso que existe um ditado que diz assim, ó: quando Paulo fala de Pedro, sei mais de Paulo do que de Pedro. Por quê? Porque quando a gente fala do outro, a gente está falando mais da gente do que do outro. É por isso que existem acontecimentos corriqueiros, né? Pessoa, a menina, um grupo de amigas vê uma outra menina passando e diz assim, aquela menina é tão antipática, mas nunca falou com ela, nunca dirigiu a palavra e diz que a outra é antipática. Isso é uma projeção. Na verdade, quem pode ter uma antipatia é você. E você projeta no outro, né? Tinha aquele caso, quando as pessoas me olham desse jeito, Vanessa dizendo. Então, assim, rótulos, trazendo para um processo psíquico seria uma projeção, não só rótulo. Isso acontece muito em discursos. Vou dar um exemplo para vocês daquele caso daquela mulher que o marido dela tinha vários filhos adotados, né? Tinha vários filhos adotados e ele foi assassinado por um deles, parece. Não sei se vocês lembram, ele é candidato, foi recentemente. Isso, esse pastor aí. E aí o que acontece? Ela teve um discurso dela que eu achei interessante, que ela fala bem assim, ela que era deputada, isso. Ela fala assim, algo do tipo assim, mas ele nem me amava mais, a gente nem era tão próximo, algo do tipo assim. Na verdade, ela traz um discurso, eu não estou lembrando muito bem como é que foi a fala dela, mas ela traz uma fala assim como se fosse um processo de distanciamento, sabe? Como se fosse agressivo, ou que ele não era agressivo, algo do tipo. Ela projeta, na verdade, o que é dela nele, né? E ela faz uma projeção. É a mesma coisa do filho, quando fala, né? O filho fala assim, ele teria, eu não teria. E, na verdade, quem matou foi aquele filho, que até escondeu a arma depois, enfim. Mas o que acontece? É uma projeção, isso acontece muito em alguns crimes, né? Tinha uma outra fala da Isabela Nardoni que eu achei muito interessante, né? Flor de Lis, isso mesmo, essa mesmo. Eu passei para vocês o vídeo da análise linguagem corporal. Alguém confirma comigo? Passei para vocês? Passei, né? Beleza. Espero que vocês tenham assistido, tá? A gente vai debater mais isso na última aula, né? Foi. Então, assim, existem algumas falas que são muito projetivas, né? Eu vou pegar uma fala justamente naquele da linguagem corporal que vocês podem ter assistido. Ela fala assim,
as pessoas estão julgando que nós matamos, né? Que a gente é culpado. Ela projeta um pensamento, porque na época, eu lembro que na época que eles estavam sendo acusados, muitas das pessoas saíram a favor deles, dizendo que eles não eram capazes de fazer aquilo. Ela projetava um pensamento que era dela, né? Que as pessoas estavam dizendo que ela era culpada. E depois de muito tempo foi que muita gente deixou de acreditar na inocência deles. E eles dizem até hoje que são inocentes. Ok? Então, a projeção é isso, é eu projetar algo que é meu, um pensamento, uma sensação que é minha no outro, tá bom? Regressão. Pessoal, a regressão é eu realizar um processo regressivo das minhas vivências. Eu retorno a um processo infantil para poder lidar com alguma situação angustiante. Então, por exemplo, o sujeito, vou dar o exemplo mesmo dos Nardoni. Quando eles cometeram o crime, a primeira coisa que ele fez foi ligar para os pais. A gente retorna na infância. Quando acontece alguma coisa com a gente, se a gente briga na rua, se a gente apanha, a gente corre aos pais, não é? Então, isso é uma regressão. Eu retorno a comportamentos infantis, né? A pessoa, ou ela, quando a pessoa tá, o livro de vocês, ele usa um exemplo que eu acho muito interessante, que ele fala assim, quando você está estressado, por exemplo, quem é fumante, vai fumar. Quem bebe, vai beber. Retorna a uma fase oral, né, de satisfação da boca, né? Então as pessoas elas retornam a um processo infantil. Você perdeu o emprego, quando você era criança, você perdia um brinquedo, você corria para sua mãe, chorava, né, ficava ali. Hoje você perde um emprego, por exemplo, você vai para o braço da sua esposa, vai chorar, vai se lamentar, vai ficar triste e assim vai. Então, quando você quer reclamar de algo, você regride. Então, é você utilizar de comportamentos infantis, né? Veja, eu conheço adultos, eu já conheci adultos que quando fazem, por exemplo, vão contra o pensamento delas, elas batem o pé, elas choram. É um comportamento bem infantil, né? Bater o pé, chorar, se jogar no chão. Existem pessoas que regridem a esse ponto, de ter comportamentos infantilizados, né? Então, existem pessoas, eu vi um dia um vídeo de uma pessoa que ela estava sendo condenada, isso foi na internet que eu estava vendo uns vídeos bestas, e o cara, pessoas que foram condenadas e pegaram muitos anos na cadeia lá nos Estados Unidos, e tem um cara que quando ele pega a sentença, ele se joga no chão, e ele se joga e ele fica numa posição fetal. Isso é um mecanismo de defesa, regressão. Então, quando a gente passa por algum processo de sofrimento, a gente regride, né? E isso acontece muito também, tá? Quero fazer uma pontuação aqui para vocês. Pessoal, nós utilizamos todos esses mecanismos de defesa, tá? Todos eles nós realizamos. Só que a diferença é que nós não se damos conta no momento. Nós precisamos pensar em determinadas situações onde a gente teve determinados comportamentos e cada mecanismo de defesa utilizado, né? A gente utiliza de forma inconsciente, tá bom? Outro mecanismo de defesa, clivagem do ego. Esse aqui é muito importante vocês prestarem atenção, por quê? Nós vamos chegar a um ponto que a gente vai estudar os psicopatas, né? E os psicopatas, eles utilizam da clivagem do ego. Que é isso? A clivagem do ego é ele cliva o seu ego. Um lado é bom, outro é mal, certo? Pessoal, vocês aguardem aqui rapidinho, que eu solicitei aqui, eu pedi uma água, e aí eu vou receber aqui, só um instante.
Pessoal, me desculpem, viu? É porque eu pedi essa água, tá com um tempinho já e não chegou ainda. Não, água normal, Israel, não é água ardente, não. Pois bem, pessoal, a clivagem do ego é o quê? É quando eu clivo o meu ego. É como se eu vivenciasse assim, é como se eu tivesse dois lados. Em determinadas situações eu sou bom e outras eu sou mal. Então, eu preciso vivenciar esse bom e esse mal. Então, ou eu sou bom ou eu sou mal. Exemplo, o sujeito que ele vivencia a clivagem do ego, ele acredita o seguinte: se eu estou em casa, eu sou bom, estou na roda dos meus amigos, eu sou um cara bacana, né? Mas quando eu estou na minha empresa, por exemplo, eu sou mal, eu preciso ser rígido. E ele acha que isso não pode ser flexibilizado. Então a clivagem do ego é como se ele tivesse dois polos. Isso ocorre com pessoas que são psicopatas, né? Que são os perversos. Por quê? O perverso, ele vivencia uma clivagem do ego. De que forma que ele vivencia uma clivagem do ego? Ele percebe que quando ele está no meio social, quando ele está sendo visto, ele precisa ser um cara bem sucedido, ele precisa ser um cara bem vestido, intelectual, amigável, amável. Só que quando é à noite, quando ele sai para a caçada dele, ele pode ser mal. Então ali ele vai realizar os desejos mais perversos dele. Então ele é bom e ele é mau. Só que veja bem, na clivagem eu percebo em que momento eu tenho que ser bom e em que momento eu preciso ser mau. Diferente de outro mecanismo de defesa chamado dissociação. A dissociação é o quê? É quando eu me dissocio. É quando eu me divido de vez. Eu me separo. E uma parte eu sou eu, vamos supor, uma parte eu sou o senhor João, o senhor intelectual, o cara bem vestido, o cara psicólogo, e o outro lado eu sou o cara, eu sou o Paulo, o cara que não é bem-sucedido, é estudante, né? Foi da dissociação que surgiu o transtorno de personalidade múltipla, que hoje é conhecido como personalidade dissociativa. Então veja uma coisa, na clivagem do ego, eu faço uma separação, só que eu sei que lado eu sou. Olha só o perverso. Eu sou bom de dia, à noite que eu tô caçando eu tenho que ser mal. E a dissociação não. A dissociação é quando o sujeito tem duas personalidades. Quando ele está utilizando uma, ele não sabe que a outra existe. Quando a outra vem, ele não sabe que a do João, por exemplo, ele é Joãozinho e Carlinhos. Ele sabe que ele é Joãozinho no momento. Na hora que ele muda e ele é Carlinhos, ele não sabe que existe um Joãozinho, tá? E quando um cidadão que depois que comprou um cigarro não voltou, não falou mais comigo? Égua. Não entendi. Ted Bud, isso. É o Ted Bud. Super. O Paulo falou uma coisa aqui muito bom. O Ted Bud, né? O Teodoro Bud, né? Ele era um cara estudante de direito, super. Ele matou mais de 30, né? Ele matou mais de 30 mulheres. Ele super admirado, super inteligente, intelectual. Só que quando era noite ele caçava. Agora veja como é que é a clivagem, né? O sujeito como quando ele não tem controle dessa clivagem. O Ted Bud, no momento em que ele percebeu que ele não tinha controle da vítima, ele se desestruturou. Ele era um cara admirável, estudante de direito, muito estudioso, dedicado, beleza. Certa noite ele sai para caçar suas vítimas e uma delas fugiu. O que ele fez? Quando essa fugiu, ele foi em um dormitório de uma faculdade e matou várias mulheres, né? Ele matou várias mulheres de forma totalmente
aleatória. Mas por quê? Ele desestruturou, ele percebeu que aquele cara mal estava saindo do controle. E ele precisava mostrar para a sociedade o cara mal que existia. Ele não tinha duas personalidades, é aquilo que eu falei. Ele era um sujeito de clivagem do ego. Ele clivou o ego dele, ou seja, eu tenho que ser um cara bem-sucedido, amável, legal, ajudou a polícia nas investigações e tudo, então ele clivou. Só que à noite ele exercia o desejo dele de matar. Essa de duas personalidades é o que eu tô falando, é o que ocorre na dissociação. Quem já assistiu o filme... Como é que é o nome do filme, rapaz? Que é do cara lá que tem várias personalidades, 24 personalidades. Esqueci o nome, rapaz. Eu assisti esse filme. Tem Vidro. Vidro é o último que saiu. Vidro. Ele tinha 24 personalidades, né? Então, ele tem dupla personalidade. Ele tem o transtorno dissociativo de personalidade. Uma hora ele é a mulher, uma hora ele é o cara, uma hora ele é o menino, e ele vai agir como qual, tal qual. O Ted Bundy, ele não é dupla personalidade, ele não é dissociativo, ele tem uma clivagem do ego. Porque ele sabe o cara que é bom e o cara que é ruim. Então ele tem os dois lados e ele percebe, ele sabe. Né? No final ele é um monstro. É um monstro, ele é um perverso, né? Para ele não tem empatia por ninguém. Fragmentado, isso mesmo, Luana. Fragmentado. Fragmentado, ele sim tem mais de uma personalidade, tá? É aquilo que eu falei, pessoal. Na clivagem, eu sei o meu lado bom e eu sei o meu lado mal. Na clivagem. Na dissociação, não. Na dissociação, eu sou o Pedrinho, depois eu posso ser o Joãozinho e eu vou mudando de personalidade, tá? Essa é uma diferença. A clivagem do ego acontece muito em casos. Quem já viu o documentário da Viúva Negra vê. Ela é uma pessoa que ela diz que ama, que cuida, mas bebeu com ela, fez algo ruim e ela vai lá e mata. Não merece viver, tá? Ok? Pois bem. Aqui eu vou apresentar para vocês a sublimação. A sublimação ele é um mecanismo de defesa saudável. A sublimação é utilizar de um conteúdo, de um sofrimento, de algo que te causa angústia e transformar em arte. Ou em uma pintura, em uma música, em um quadro, em uma poesia. Freud destaca que as pessoas que sublimam são pessoas que são muito saudáveis, porque elas transformam um sofrimento, uma angústia, em algo mais artístico. Por exemplo, vocês estão aí, alguns estão doidos para assistir aí a live da Marília Mendonça. Sofrimento puro. Marília Mendonça sofre, se angustia, cria uma música, ela sublima. Ela transforma o sofrimento em uma arte, né? Poesia, poema, né? Também é arte. Então é uma sublimação. O Whindersson Nunes sofreu muito na infância, ele transforma o sofrimento dele em piadas, uma forma de arte, né? Ontem até o menino falou assim, a gente está sofrendo na faculdade e faz piada com isso, né? A arte, uma forma de você lidar com esse sofrimento, ok? Alguém está digitando aqui, vamos lá. Outro mecanismo de defesa saudável se chama supressão. O que é a supressão? A supressão é, olha só, eu sei que eu tenho um sofrimento, só que eu percebo que nesse momento eu não posso lidar com ele porque eu estou em outro processo, eu estou vivenciando outra vibe. Eu deixo esse conteúdo aqui, vou resolver o que eu tenho que resolver e depois eu retomo esse conteúdo para resolver. Ontem eu usei um exemplo para vocês perceberem como esses mecanismos de defesa não são conscientes e eles são muito difíceis de lidar com os saudáveis. Um sujeito, ele está saindo do hospital, técnico de enfermagem, e ele vai fazer uma prova que se ele não faz essa prova, ele não pode se formar. Quando ele está saindo, o seu pai está entrando, né, com uma parada cardíaca. O que ele faz?
ele avisa para cuidar do pai e ele vai fazer a prova. Depois ele retorna para ver como o pai está e para cuidar do pai. O que ele fez? Ele fez supressão. No momento que ele estava saindo, ele percebe que ele não pode fazer mais do que aquilo. E ele vai resolver, sabe que está acontecendo algo angustiante e de sofrimento, deixa suprimido, faz o que tem que fazer, depois retorna para o conteúdo de aflição. A supressão não é fácil, eu sempre falo, não é fácil. Exemplo, pessoa, você ter um ente querido, ontem o menino trouxe até um exemplo assim também, um aluno. O cara perde a esposa no parto, tem que cuidar do filho e a esposa está morta, tem que cuidar das questões da esposa. E aí ele vai, cuida do filho, vê como é que está o filho, depois retorna à esposa. É supressão? Sim, é supressão. Ele percebe que no momento ele não pode mais fazer nada pela esposa e ele vai ao filho, resolve as questões que tem que resolver, depois retorna à esposa. Supressão. Não é fácil, eu trouxe essas situações mais extremas, porque para vocês verem como a supressão ela não é fácil de lidar com ela. São conteúdos que você precisa trabalhar muito para poder chegar a um nível desse, né? Para você se deparar com situações como essa e saber lidar com elas, tá? Supressão ela não é fácil. Por último, eu trouxe aqui e deixei a identificação com o agressor. A identificação com o agressor, ela surgiu inicialmente falando da síndrome de Estocolmo, quando ocorreu o assalto e quando eles foram pegos, eles perceberam que os reféns estavam meio que auxiliando eles. E ao final do assalto, uma mulher corre em um dos assaltantes, beija ele e jura matrimônio eterno. E aí eles nomearam síndrome de Estocolmo. Estocolmo porque aconteceu o assalto na cidade de Estocolmo e eles nomearam dessa forma. A identificação com o agressor, ela é para além da síndrome de Estocolmo. Pessoas que se tornam abusadores, pedófilos ou, enfim, pessoas que se tornam agressivas, elas podem ter uma identificação com o agressor. Elas passaram a ser agredidas constantemente e elas começaram a reproduzir esse comportamento. Elas se identificam com aqueles atos. Então, pessoas que têm essa identificação, elas vão cometer alguns delitos porque elas se identificam com os processos anteriores dela. Exemplo, um sujeito que agride o filho constantemente, bate no filho e espanca o filho. Você está trabalhando lá na área da criança e do adolescente, chega lá, aí você diz assim, por que você faz isso? Ah, meu pai sempre me tratou assim, na porrada. Porrada que dá jeito. Nem vem uma identificação com o agressor. Eu me identifico porque é na porrada que se resolve, não tem esse negócio de não ter a lei da palmada, tem que dar-lhe mãozada mesmo, que a mão nos dentes é o que resolve. Então veja que isso é uma identificação com o agressor. Eu me identifico com aquilo que eu vivenciei, tá? A síndrome de Estocolmo é uma das vivências que ocorrem. Vocês vão assistir um filme que eu vou indicar para vocês, fala muito sobre a síndrome de Estocolmo, tá? O nome do filme anotem, Confiar. O nome do filme é Confiar. Vou escrever o nome dos filmes aqui que vocês vão assistir. São 2. Ó, Confiar é um e o outro é Prova de Amor. Confiar fala sobre uma síndrome de Estocolmo. Estou prestes a zerar a Netflix. Isso. Confiar é um filme que fala sobre uma síndrome de Estocolmo. E Prova de Amor é um filme que fala sobre a relação do direito com os mecanismos de defesa. Vocês vão ver os mecanismos de defesa e vocês vão ver uma atuação de um jurista dentro desse processo, tá? Identifiquem os mecanismos de defesa que vocês veem lá, tá? Agora, eu vou abrir o microfone de vocês para alguém destacar
uma situação e me falar uma situação que você viveu e que você utilizou um mecanismo de defesa. Eu vou utilizar o Rauan, que ele está muito caladinho hoje. Rauan. Eu tô na bad hoje. Tá na bad? Ixi. Me fale uma situação aí que você viveu que você pode destacar um mecanismo de defesa. Agora. Para me apertar, você me abraçar. Vou pensar aqui. Pensa aí, alguém já tem alguma em mente? Além do Rauan, alguém tem alguma em mente? Paulo, acha que sim. Fala aí, Paulo, uma. Pode abrir o microfone, tá, Paulo? Se quiser. Acho Está melhor. escutando? Tô escutando. Então, eu acho que esse negócio de mecanismo, você vai me questionar. No fim do ano, eu perdi minha irmã e a gente era muito próximo. E diante da situação, eu morei muito tempo com ela, então assim, ela teve mãe de 4 filhos, dos 4 filhos, 3 eles me reconhecem assim como se eu fosse um pai, né? E com a perca dela, diante da situação, eu auxiliando ali os filhos, na verdade, meio que esqueci de mim. E quase que um mês depois foi que eu me dei conta assim, da situação e peguei uma distensão no músculo, né, do ombro, pescoço, cara, quase, isso é uma coisa que eu quase morro com isso. Quando fui ao médico, eu fui diagnosticado como alguma coisa pós-traumática. Aí foi quando eu falei para o médico da situação e ele constatou que foi devido a isso. Então, o senhor falando aí, eu acho que, meio sem querer, né, eu me travei usando esse mecanismo de defesa, da qual depois meu corpo veio a sentir, né, o que aconteceu comigo anteriormente. É isso ou não? É, isso. Com essa perda, você vivencia uma negação da vivência, a gente vê uma identificação, né, onde os filhos delas veem você aí como uma figura paterna muito forte, né? Então, é dois mecanismos de defesa. Muito bem. Próximo. A Marísio Vou usar a falou assim. negação também, Paulo. Isso, negação. Durante a minha infância e juventude, por exemplo. A infância, Ah, juventude e adolescência. fala Que aí. perdi minha mãe e eu tipo buscava acreditar que ela não tinha falecido. Eu botava na minha cabeça que ela tinha viajado, iria voltar, e isso eu passei a maior parte da minha infância e juventude negando a mim mesmo que tinha acontecido, né? Isso Tentando arrumar uma resposta e uma justificativa que me deixasse mais tranquilo. negação. Isso mesmo. O Amarísio falou assim: formação reativa. No ambiente de trabalho, às vezes, concorda para evitar represália. Né? Certo. Mas posteriormente age de forma diferente de um determinado a respeito a uma sugestão ou decisão. Formação reativa, né? Evita, faz para que evite ali uma questão de represália, e aí depois age de forma contrária. Isso é um fato. Isso também é um mecanismo de defesa de formação reativa, né? Não tem os filmes não tem na Netflix. Prova de Amor era para ter. Não sei se tem mais, então tiraram. Era para ter lá. Tudo bem. Pessoal, eu vou passar aqui um.
O Israel fala assim: hoje eu estava com enxaqueca miserável. Então, a passos lentos entrei na minha sala e com muito esforço estou conseguindo ver a aula. Vi nessa aula uma forma de me livrar da dor e passou. Isso aí a gente pode... Ó, aqui, ó. Você estudar... Passou... Para dor de cabeça, Paulo, psicólogo. Ah, tá, quem dera. Esse negócio aí a gente pode dizer, que você busca, né? Você traz, no caso, que quem falou foi o Israel. A gente pode dizer que você fez um deslocamento. Você deslocou, né? Você desloca um processo sintomático para um processo criativo. Você cria, né, algo que vai ser estudar, pode ser uma sublimação também, dependendo do que ocasionou o seu sofrimento, certo? Então, isso é um deslocamento. Você desloca a dor de cabeça para algo que foi a aula, ok? Pessoal, aqui, eu vou passar esse vídeo agora para vocês e eu quero que vocês identifiquem qual mecanismo de defesa vocês conseguem ver nesse sujeito aí. Você está derrotado, é inútil resistir. Não se deixe destruir como fez outro lado. Você não tem saída. Não me obrigue a destruí-lo. Luke, você não faz ideia da sua importância. Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Com os nossos poderes, nós dois seremos capazes de pôr um fim nesse conflito destruidor e restaurar a ordem da galáxia. Eu nunca me unirei a você. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele. Não. Eu sou seu pai. Não é verdade. Isso é impossível. Busque nos seus sentimentos. Você sabe que é verdade. Acho que estava travando ali, pessoal, o vídeo. Mas, assim, o Amarílio falou, a Catiúcia também. Esse vídeo, ele tá lá na unidade 2, seção 3. Ele não aceita que o Darth Vader seja seu pai, né? O Luke Skywalker. Exceção de descarrego. Então, assim, vocês assistam, tá lá na unidade 2, seção 3, tá? Assistam esse vídeo. E sim, é negação. Ele nega que o senhor Darth Vader seja seu pai, tá bom? E aí aqui eu trouxe uma outra... Só um instantinho. Trouxe aqui, ó. 2 policiais militares
adentram a delegacia conduzindo um senhor de aproximadamente 60 anos. Após este ter sido detido num flagrante de embriaguez ao volante. Marina, psicóloga presente no plantão, resolveu acompanhar aquela situação junto com a escrivã Regina, que colheu as informações para a instauração do inquérito policial. No discurso de Felipe, o senhor indiciado no caso, este informou que bebeu porque entende que o álcool ajuda a melhorar sua destreza ao volante e que os policiais foram mal educados em não entender seu ponto de vista. Guilherme, o delegado, informou ao senhor Felipe que ele será enquadrado por embriaguez ao volante. Felipe pergunta o que acontecerá com ele e Guilherme responde que irá arbitrar uma fiança para que ele tenha a opção de não responder ao crime preso e que terá sua carteira de habilitação suspensa, sendo impossibilitado de dirigir por um bom tempo. Ok. Felipe verbaliza. Sabe por que eu saí com o carro bêbado, doutor? Porque eu li em uma pesquisa que somente 8% dos acidentes envolvendo bebidas alcoólicas foram cometidos por maiores de 60 anos. Como eu tenho 63, estou fora da curva de probabilidades e achei que podia beber. Entendeu, doutor? Guilherme fica visivelmente irritado com a resposta dada por Felipe, que pareceu irônica. Marina, conhecedora do comportamento do delegado, o chama em particular. A sós, ela pede para que Guilherme seja mais paciente, pois o senhor Felipe fez uso de um mecanismo de defesa e não pareceu faltar com respeito. Qual o mecanismo de defesa utilizado? Racionalização. Quem mais? Racionalização. O Israel Também disse que concordo. Quem concorda? Catiúcha. O Israel fala que é fantasia. Quem mais? Racionalização, Luana. Vanessa. Paulo também, racionalização. Manísio. Qual o mecanismo de defesa utilizado? Eu sei que é seu nome. Ah, sim. Tá. Caio. Qual o mecanismo? Pode abrir o microfone. Caio. Eu. Qual o mecanismo de defesa? Rapaz. Não sei falar no momento. Não sabe falar? Não. Tá. Ingrid. Ingrid e Giovana. Vou ver se esse povo tá assistindo a aula mesmo agora, ó. Tá tudo no show da Marília Mendonça. Ingrid. Pois é, a Ingrid tá no show. Israel já falou. Juliane. Pra esse povo dar falta, ó. Tá todo mundo no show, rapaz. Tá todo mundo no show, viu só como é que a gente pega? Viu? Paulo. Pergunte aí pela Aline, professor. Hã? Pergunte aí pela Aline, professor. A Aline tá nem aqui, uai. Então ela já foi pra Marília Mendonça, então. Oi.
Vou colocar presença só para Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta mesmo? No caso que eu li agora há pouco, o sujeito, ele é o quê? Ele é... Qual é o mecanismo de defesa que ele apresenta? Pessoal, mecanismo de defesa aqui é racionalização. Ele busca citar, ele cita que bebeu porque ele viu que uma pesquisa, né? Olha só, ele tentando racionalizar, né? Esse comportamento dele, ok? Ó, aqui, ó. Ingrid, Juliane... Professor, Oi. ele tentou Ele tentou racionalizar duas. Oi? Ele tentou racionalizar Duas vezes. a primeira Ele traz aqui, ó. Que ele bebeu porque entende que o álcool ajuda ele na sua destreza ao volante. ou né? seja, que ele mais destemido. Isso. E aqui, quando ele traz essa pesquisa, em relação à pesquisa lá que a gente pode até, em uma visão da psicanálise, a gente pode até dizer que aqui foi uma racionalização e aqui uma intelectualização, ó. sim. Bem, Porque a segunda aí já é né? isso mesmo. Tá? Pessoal, dúvidas? Ingrid não me respondeu. Juliane também não. Professor, Ah, eu tenho só uma dúvida. São quantos processos desse? a Juliane respondeu. Como é que é? São quantos processos desse? Que eu apresentei aqui? Sim. Eu apresentei 3, 6, 9, 12, 15. Foi 15? Não, 3, 6, 9, 12, 13, 14. 14. Eu não ia acertar nunca mesmo. 14. 14 mecanismos de defesa. Mas tem mais, não é só isso não. Tá? Eu trouxe Esses são mais usados, né? os mais usados. Tá? Pessoal, é isso, tá bom? Boa noite. Ó, deixa eu falar com vocês aqui um instantinho. Existe aí algumas pessoas que estão em dificuldades para entrar lá no link, tá? Então, eu vou arrumar, vou baixar os links, vou ter que... porque assim, eu coloquei o link lá das nossas aulas online, que estão sendo gravadas, e imaginei que com isso você conseguiria acessar. Só que tem gente que está com dificuldade. O que eu estou fazendo? Eu estou baixando os vídeos, lançando para o YouTube para poder vocês terem acesso. Beleza? E aí o que eu vou fazer?